Foca no Braga Neto. Foca no Braga Neto. O Braga Neto é o ministro da Defesa que foi ministro da Casa Civil no ano passado. O Braga Neto, ele foi interventor federal no Rio de Janeiro. Lembra que teve intervenção federal no Rio de Janeiro durante o governo Temer? Em áreas de milícia e tudo mais? Então, foi nessa época que aconteceu o assassinato da Marielle. Braga Neto era o interventor lá no Rio de Janeiro enquanto aconteceu o assassinato da Marielle. Esse é o Braga Neto, ligado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, virou ministro do Bolsonaro, ministro da Casa Civil. Como ministro da Casa Civil, ele foi responsável por ser o líder do grupo que o governo Bolsonaro criou no combate à Covid. O líder não era o ministro da Saúde, era o ministro da Casa Civil, Braga Neto. Era um consórcio lá contra a Covid que foi criado. Tinha o Braga Neto, tinha alguns ministros, aí queriam chamar alguns parlamentares, enfim. Eles é quem iam tomar as diretrizes do combate à Covid no Brasil. Mais do que isso, o Braga Neto se tornou ministro da Defesa e ele é chefe imediato dos 3 patetas que o Bolsonaro colocou como comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse é o Braga Neto. Braga Neto, Braga Neto está no dossiê do Roberto Dias, como sendo um dos que mais pressionava para a compra das vacinas superfaturadas. Sabia disso? Mais do que isso, a CPI tem alguns informantes no Ministério da Saúde que dizem são 2 generais os chefões do esquema da vacina superfaturada. Não é só o Ricardo Barros do Centrão, não. Tem 2 generais que estão com o pessoal do Centrão, Ramos e Braga Neto. Foca no Braga Neto. A CPI chegou no general Braga Neto. É por isso que as Forças Armadas, não as Forças Armadas, os chefes apenas das Forças Armadas estão sacudindo, estão rebolando, porque aquela notinha que eles soltaram foi assinada pelos 3 patetas? Foi, mas foi redigida pelo Braga Neto, porque quem está borrando de medo, se borrando de medo, é o senhor Braga Neto. A casa vai cair, Braga Neto, a casa vai cair. Eu não vejo a hora desse militar ser enjaulado, que é o lugar dele. Ó, eu vou explicar tudo isso aqui. A CPI chegou no caminho, tá no caminho certo, chegou lá, tá tocando agora na ferida. Eu vou falar disso tudo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, fora Braga Neto, fora toda essa corte, esses assassinos que estão aí destruindo o país, então inscreva-se aqui no canal e curta o vídeo, ó. Um segundo. De graça se inscrever no Plantão Brasil. Embaixo do vídeo aqui tem o botão inscrever. Clica em ajudar com a oposição nas ruas também. Essa cidade aqui é Itatinga, interior de São Paulo, e a gente estava lá essa semana denunciando os crimes do Bolsonaro para que todo mundo ficasse sabendo. Quem quiser ajudar as ações do Plantão Brasil, ó, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e deixa as outras redes sociais. Siga nas outras redes, faça Pix, PicPay, clique em Seja Membro, isso está ajudando a gente a ampliar. Mas se você não quiser fazer nada disso, apenas inscreva-se que você já está ajudando muito a oposição ao desgoverno. Agora vamos falar sobre o Braga Neto e eu vou explicar algumas coisas aqui que estão ficando cada vez mais claras para a CPI. Os membros da CPI descobriram isso essa semana e aí depois daquela notinha infame do Braga Neto, que é o ministro da Defesa, ou seja, ele é o chefe das Forças Armadas. O chefe é o Bolsonaro, aí o segundo chefe é ele, depois vem os comandantes. Ele, com os comandantes das Forças Armadas, emitiram aquela nota ameaçando o Omar Aziz, presidente da CPI, e no dia seguinte o brigadeiro, eu nunca vi brigadeiro de cocô, mas tem um aí na aeronáutica, o brigadeiro, esqueci até o nome do criminoso aí, ele ameaçou numa entrevista, ele disse que a CPI está esticando a corda, que quem tem arma não ameaça, quem tem arma não ameaça, vai direto para cima. Engraçado, ameaçaram. O cara acabou de fazer uma ameaça, na quarta-feira eles fazem uma ameaça à CPI, aí na quinta o imbecil dá uma entrevista dizendo quem tem arma não ameaça. Você acabou de ameaçar. É gente burra, é gente burra. Estamos sendo governados por pessoas burras. Aí o que acontece? O Braga Neto, ele foi interventor do Rio de Janeiro na época da Marielle. Braga Neto ficou... Você tem alguma dúvida de que o Braga Neto foi cooptado pelas milícias, ou pelo menos tentaram cooptar o Braga Neto? Agora lembra, durante essa intervenção, investigaram a morte da Marielle. O ex-ministro da Defesa, o Jungmann, ele falou, tem gente muito poderosa envolvida na morte da Marielle. Ele falou isso quando o Bolsonaro já era presidente, quando ele não era mais ministro da Defesa. Veja bem, o Braga Neto, que foi interventor no Rio de Janeiro, interventor é porque teve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, em 2018. Final de 2017 até 2018. Durante isso morre a Marielle. Os interventores não investigaram nada. Para piorar, encobriram tudo. O crime encobriram. O Braga Neto ajudou a encobrir a morte da Marielle.
A milícia que matou a Marielle é o escritório do crime. O chefe do escritório do crime é o Adriano da Nóbrega. Tem discurso do Bolsonaro e do Flávio elogiando o Adriano. O Flávio foi à prisão quando o Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato para dar para ele a medalha Tiradentes, que é a medalha mais importante. Eu só tô ligando, fazer uma ligação rápida. O Flávio deu emprego para ex-esposa e para mãe do Adriano da Nóbrega. Para você ter ideia, dono da milícia que matou a Marielle. O assassino da Marielle era vizinho do Bolsonaro. Vamos só ligar isso? E o Braga Neto encobriu isso. Aí o Braga Neto vira ministro da Casa Civil, que muita gente não sabe, o Ministério da Casa Civil é, na verdade, o mais importante de qualquer governo, porque esse é o ministério que engloba todos os outros. Então, ele virou, tanto é que a Dilma era ministra da Casa Civil do Lula. E aí o Lula podia escolher qualquer pessoa do Brasil, o Lula podia escolher qualquer brasileiro vivo com mais de 35 anos de idade e essa pessoa ser eleita em 2010. Ele escolheu a ministra da Casa Civil dele, a Dilma. Pra você ter ideia de como é o ministério mais importante. Aí vem o Braga Neto vira ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Esse Braga Neto que, como interventor do Rio de Janeiro, encobriu a morte da Marielle, que até hoje, mais de 3 anos, quase 4 anos depois, ninguém sabe quem mandou matar a Marielle. Aí ele vira ministro do Bolsonaro. Dava pra ver que o interventor do Rio de Janeiro era um baita de um bolsominion, Braga Neto. Tá, aí começa a pandemia e o Braga Neto, senhor Braga Neto, vira presidente do Comitê de Crise no combate à Covid-19. Sabia disso? Braga Neto é o presidente do Comitê de Crise. E aí, olha só onde isso vai chegando. O Braga Neto, como presidente desse Comitê de Crise, não fez absolutamente nada. Saiu um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, em abril, faz 3 meses. E esse relatório vai abrir processo contra o Braga Neto, contra o vice lá do Comitê de Crise, que é um outro, coronel qualquer coisa, coronel Hélio. Todos os coronéis, Elcio, Hélio, meio estranho, né? Bom, tá, aí o relatório do TCU aponta o quê? Que milhares de vidas foram perdidas, ou seja, milhares de pessoas morreram por conta do Braga Neto. Por quê? Porque o Comitê de Crise, que se reunia quase todos os dias para falar sobre o combate à Covid, não tinha nenhuma diretriz para saber, por exemplo, vai faltar oxigênio em tal lugar? Ah, não sabemos. Então vamos falar para o Ministério da Saúde mandar o mesmo tanto de oxigênio para cada lugar do Brasil. É isso que aconteceu. No caso do oxigênio em Manaus, por exemplo, obviamente a culpa é do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde não precisa de comitê de crise para ficar dando ordem. Mas o comitê de crise do Braga Neto não ajudou em nada. Nada, simplesmente falou, continue mandando o mesmo tanto de oxigênio que você manda para Amazonas, manda o mesmo tanto para Amapá, para Roraima. Ah, mas são populações diferentes, necessidades diferentes. Dane-se. Olha, sorte que o Brasil nunca entrou em guerra, porque se depender desses patetas, ó, a gente perde de qualquer paizinho aí, qualquer ilhota que vem aqui querer invadir o Brasil, a gente perde. É gente muito burra, e não só burra, má intencionada. Por quê? O Braga Neto, o general Braga Neto foi um dos principais defensores no ano passado de se comemorar o golpe de 64, em 31 de março. Aí o Braga Neto, nesse ano, também defendeu que se comemorasse em 31 de março o golpe, quer dizer, é um cara golpista. Quando o Bolsonaro mudou os 3 chefes das Forças Armadas, o Braga Neto foi quem estava tentando escolher a dedo 3 bolsonaristas para substituírem. Ele não conseguiu colocar quem ele queria no exército, só no exército. Na Marinha e na Aeronáutica conseguiram, tanto é que aquele brigadeiro cagão lá ficou falando, estão esticando a corda, quem tem arma não ameaça, já era a segunda ameaça dele, né? Não deve ter arma ele. Mas no exército eles queriam outro general que é muito mais bolsonarista, só que pela hierarquia ia pegar mal, ia pegar muito mal. Então colocaram outro, Paulo Sérgio, o atual líder do exército. Olha que tempos ruins no Brasil, que a gente tem que ficar falando quem é o comandante do exército. Na época do Lula e da Dilma, você lembrava quem era comandante das Forças Armadas? Não. Por quê? Porque não estavam na política. Aí, esse Paulo Sérgio, ele é bolsominion, a família dele é bolsominion. Eu falei até quando ele foi escolhido, eu falei, é um baita de um bolsominion, mas não tanto, ele talvez não tenha a coragem, talvez não seja tão criminoso como alguns outros, como, por exemplo, o brigadeiro lá da Aeronáutica, que gosta de ameaçar a democracia, gosta de fazer ameaça, adora ficar falando e dando entrevista. O do Exército, não. Então, nessa o Braga Neto não conseguiu ainda. Vou mostrar aqui o carro de som. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego
só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. Caminho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Tá aqui Florianópolis, ficou rodando lá várias horas e ó, rodava e voltava no mesmo lugar pra ter certeza que todo mundo ia escutar umas verdades sobre esses bandidos. Quem quiser apoiar as ações do canal, embaixo do vídeo o botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes. Vamos continuar indo pra cima que são assassinos, eles têm que ser presos.